Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Que a paz do Mestre possa estar conosco. É uma satisfação, novamente, podermos aqui nos reunir, em nome de Jesus, nessa casa de oração, e com o apoio e o amparo da espiritualidade maior, possamos alcançar na noite de hoje tudo aquilo que nós viemos em busca. O tema que nos foi proposto na noite de hoje tem um título bastante impactante, de bastante impacto. As máscaras estão caindo, de todo mundo. E é a respeito disso que nós vamos fazer algumas reflexões na noite de hoje. Se fala em máscara, e aí então nós trouxemos aqui uma máscara. Então eu sou o Renato, já conhecido de muitos. Em algum momento eu já não sou mais o Renato, eu sou um esquilo, ou aparento ser um esquilo. São as máscaras, aqui uma máscara no sentido figurado. Eu trouxe essa figuração inicial na nossa reflexão para nós conseguirmos ter como uma definição para a nossa reflexão a máscara como uma coisa aparente. Uma coisa aparente sufocando, fechando, apagando aquilo que é o real. Então isso é uma máscara. A máscara no sentido material. E aí essa máscara, quando a gente começa a trazer ela para o dia a dia, essas máscaras, quando a gente começa a trazer ela para a vida de relação, para a vida em sociedade, para a vida no meio profissional, para a vida no meio familiar, ela vai se revestindo de alguns comportamentos que se expressam resumidamente em fingir ser o que não somos. Então a máscara é aquele momento em que a gente finge ser uma coisa que a gente não é. Seja economicamente, seja no campo pessoal, seja no campo do conhecimento, enfim, não importa. A máscara, ela consiste também em fingirmos aquilo que nós não somos. A máscara, na convivência social, a máscara no dia a dia, ela é uma postura falsa que busca a aprovação. Então a pessoa às vezes sente uma coisa, mas ela expressa outra. Por quê? Porque ela quer aprovação, porque ela não quer ser contestada, porque às vezes, em algum momento, ela não quer ter que provar aquilo que ela está, digamos assim, expressando. Então fica mais cômodo, naquele momento, assumir uma postura falsa, buscando a aprovação, né? Exatamente, acompanhando muitas vezes a opinião da maioria, acompanhando as novas ideias que vão surgindo, as modernidades, como se diz. Então, tudo isso a pessoa, às vezes, mesmo sentindo algo contrário e tendo uma posição contrária, em alguns casos ela não expressa essa opinião, justamente para quê? Para buscar aprovação, para não ser questionado. Em alguns casos as pessoas dizem assim, mas se eu falar tal coisa, aí eu vou me queimar. Essa frase é muito comum no dia a dia. Não, mas se eu expressar tal opinião, eu vou me queimar. Tá, mas como assim vou me queimar? Cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua expressão. Tem lá umas entrevistas de emprego lá que às vezes o pessoal chega em determinado ponto da entrevista, aquelas que às vezes são mais no campo pessoal, e pergunta, qual é a tua religião? Aí a pessoa diz, minha religião é o amor, minha religião é Deus. Que bom. Mas se tu é espírita, tu tem que dizer que tu é espírita. Qual é a tua religião? Eu sou espírita. Eu sou católico. Eu sou protestante. Eu sou umbandista. Qual é o problema em expressar a realidade? Mas daqui a pouco isso vai criar um impedimento para mim ser aprovado. Olha, se manifestar a tua fé vai causar um impedimento de ser aprovado, professa a tua fé, porque se vai ter um impedimento, já é um sinal que não é um bom lugar para ali estar. Se tu vai ter que fingir que não tem religião para estar naquele lugar, é melhor não estar naquele lugar. Se nós vamos precisar, muitas vezes, expressar opiniões contrárias a que sentirmos para sermos aprovados num grupo, é melhor que nós não estejamos nesse grupo.
E serve principalmente quando a gente é jovem, né? Que a gente tem essa necessidade de aprovação, de se sentir pertencente a algo. E as máscaras, então, elas vêm com esse comportamento que vai se instalando, às vezes, de forma natural, com aquele intuito de agradar. As máscaras também buscam vantagem perante engano. Daqui a pouco a pessoa fica sempre em cima do muro, para não se comprometer, não tem opinião formada, não sabe, não viu. É o famoso, né? Tem uma expressão aí que está em moda, o famoso isentão, a famosa isentona. Não, está sempre em cima do muro. Está sempre em cima do muro. Sempre tem um veja bem na conversa, sempre tem um ponto para escapar pela tangente. Então, também são máscaras. A máscara também, no dia a dia, ela se expressa como uma vida de aparências. Seja uma vida econômica de aparências, seja uma vida no campo pessoal com aparências, seja uma vida matrimonial com aparências. Ou seja, aparentar ser uma coisa que não é a realidade, e esta é a principal característica da máscara, com um objetivo. Com o objetivo de ser aceito, com o objetivo de alguma vantagem, com o objetivo de muitas vezes não encarar a realidade. Muitas vezes a pessoa, em alguns casos, a pessoa está economicamente numa situação menos favorável. E daqui a pouco vem um convite que o bolso não está conseguindo sustentar, mas daqui a pouco ela dá um jeito. Não podemos perder a pose, mais ou menos assim. E as situações chegam justamente para a pessoa perder a pose e encarar a realidade face a face. Qual é o problema que tem em dizer, olha, a situação financeira não está permitindo esse fim de semana, essa viagem? Qual é o problema que tem de recusar um convite assim? Ah, mas o que vão pensar? Olha só, pessoal, na maioria dos casos, a gente vê essa frase, o que vão pensar? Essa frase, às vezes, ela encontra um eco muito grande na nossa vida. Um eco maior do que ele deveria ter. As nossas ações, as nossas atitudes, elas têm que ser avaliadas, em primeiro lugar, por nós, pela nossa consciência, por Deus e também pela nossa família. Mas principalmente pela nossa consciência e por Deus. Não é o que o outro vai pensar, é o que Deus vai pensar. Não é o que o outro vai pensar, é o que a minha consciência está dizendo. Se está dizendo que o caminho certo é esse, então eu vou por aqui. Ah, mas vou falar. Falar, todo mundo vai falar sempre. Se nós fizermos, vai ter falatório. Se não fizermos, vai ter falatório. Isso aí é normal, é da convivência humana. Só que quando a gente começa a dar muito valor para isso, as coisas perdem o seu rumo. E aí, então, nós começamos a viver, não a nossa vida, mas a vida, né, que vamos ter que aparentar para suprir aquelas expectativas dos que estão à nossa volta. E chega um momento que nós vamos ter que, como a gente vai ver no decorrer do trabalho, que nós vamos ter que nos encarar face a face. Vamos ter que encarar as realidades face a face. Então, esta questão das máscaras, ela vai envolver posicionamentos, né, buscando as modernidades, buscando se identificar com os grupos, buscando dizer aquilo que vai agradar. Mas, na verdade, o que é necessário é a nossa postura de acordo com os nossos valores, com o nosso sentimento, procurando dar o nosso melhor. Procurando dar o melhor na nossa essência e não apenas aparentando coisas que nós ainda não conquistamos, ou não temos, ou não estamos naquele momento ali, não estamos naquele momento tendo aquela condição de expressar. Máscaras no campo pessoal, no campo interno. Porque as máscaras, elas também vão se manifestar não só no externo, não só no material, não só na vida de relação, elas vão se manifestar nós perante nós mesmos. Então, nesse aspecto, a máscara, ela vai fazer nós, em alguns casos, nos acreditarmos ser melhores do que nós somos. Então a gente se reveste, muitas vezes, por uma proteção, e a psicologia tem toda uma explicação a respeito disso, que eu não vou me aventurar, porque eu não tenho formação na área para estar fazendo um comentário nessa questão, mas
nós vamos perceber que a necessidade das máscaras é também um processo de defesa. Um processo de nós nos defendermos perante nós mesmos, ou perante aquilo que a gente quer esconder de nós mesmos. Olha só que coisa meio complicada. Mas vamos lá. Então, acreditamos ser aquilo que nós não somos. Quando nós estamos revestidos de máscara, nós acreditamos conhecer aquilo que nós não conhecemos. Nos revestir de qualidades que ainda não conquistamos. Também, nesse sentido, vai se processar o quê? Nós distanciarmos o nosso discurso da prática. E é aqui que eu quero gastar um pouquinho do tempo. O discurso da prática. Quando nós estamos envolvidos por máscaras, seja no campo lá do comportamento, da convivência, seja no campo interno, conosco mesmo, nós poderemos identificar que nós estamos nos utilizando de máscaras justamente quando houver uma diferença, e quanto maior essa diferença, maior o grau da máscara e maior a necessidade urgente da transformação, da mudança, nós vamos percebendo a diferença do discurso e da prática. Serve para nós nos avaliarmos perante as máscaras, serve também para nós vermos aqueles que estão conosco, se as pessoas realmente estão agindo para nós com a honestidade, se estão agindo para nós com sinceridade. A diferença do discurso e da prática. Porque a palavra, o falar, o dizer, o aparentar, isso é uma característica. Agora, o que é real? O que é real é exatamente a essência. Temos uma passagem evangélica que nos diz: é pelo cristão é pelas obras que se reconhece o cristão. É pelas obras que se reconhece o cristão. Ou seja, o que a pessoa faz no campo prático? Qual é a história dela? Ou nós, o que nós estamos fazendo de prático? O que nós estamos deixando de legado na nossa história? O que nós estamos contribuindo de maneira efetiva? Porque às vezes sobram palavras. É palavra para cá, é ideia para cá, é planos mirabolantes, não é isso? Tem nas famílias, tem nas instituições, tem nos meios profissionais, aquela pessoa que é a pessoa das ideias. Um gênio em criar coisas. Só em criar. Porque fazer é a turma da boa conversa, né? Nosso querido Jason de Camargo, um expoente espírita, ele usa esse termo. A turma da boa conversa. Por quê? Porque é o pessoal que tem a conversa, mas não tem a ação. Que tem a ideia, mas não tem a ação. Que fala, mas as atitudes não acompanham a fala. Isso serve para todos nós, e eu sou o primeiro a me incluir nessa necessidade. A necessidade do nosso discurso, da nossa fala, também é acompanhar as nossas ações. Dos nossos sentimentos também acompanhar as nossas palavras. E vale mais nós, em alguns casos, sermos autênticos, revelando as nossas imperfeições, do que nós sermos falsos. Porque quando a gente consegue reconhecer as nossas imperfeições, quando a gente consegue reconhecer as nossas limitações, fica mais fácil a gente começar a trabalhar. Trabalhar na modificação. Enquanto a gente acha que está tudo certo, que está tudo bem, a gente não está trabalhando aquela questão. E o problema vai, em alguns casos, se agravando. Vai se intensificando. E nós achando que está tudo bem. E aí, então, como diz o título do trabalho, as máscaras estão caindo. E a de todos. Por que isso? Porque existe a realidade e existe o aparente, que a gente já trabalhou, né? A realidade, o que é, e a realidade, o que está aparentando ser. Chegam momentos, e nós estamos vivendo momentos planetários, momentos sociais, momentos na área pessoal, em que os processos de modificação eles estão se intensificando. A própria espiritualidade de luz vai nos esclarecendo a respeito desses processos, dizendo que algo está mudando muito rápido rumo à evolução do planeta e rumo à nossa própria evolução e rumo ao nosso próprio despertar. E aí, então, se apresenta para nós exatamente o quê? Quando é que a máscara cai? A máscara cai quando há um choque de realidade. O que é a máscara cair?
A máscara cair é nós tirarmos o verniz, tirarmos a aparência e encararmos as coisas de forma real. É nós na essência, é nós naquilo que nós somos, é nós naquilo que pensamos, independente do discurso, independente da aparência, independente da roupa que está usando, independente do palavrório, independente da erudição do que está sendo dito, independente de qualquer coisa. É as coisas como elas são. Então, esse choque de realidade vai apresentando essa oportunidade, os acontecimentos da vida vão mostrando e vão apresentando essa possibilidade das máscaras caírem e nós nos defrontarmos conosco mesmo. Que são exatamente aqueles momentos que nós vamos ter que dar, como já nos esclareceu Jesus lá atrás, lá na sua passagem. Chega um momento que nós vamos ter que dar o nosso testemunho das coisas. E esse dar o testemunho é enfrentar as coisas de acordo com os valores que nós já temos e que nós já conquistamos. Então, se nós já conquistamos uma fé mais forte, essa fé vai nos ajudar a transpor esse momento. Se a gente já tem um conhecimento que vai nos permitir nos deslocar melhor perante as dificuldades, vai ser isso que vai nos auxiliar. Então, esses momentos desafiadores, eles fazem e vão fazer também no futuro, com que as máscaras venham a cair e as pessoas tenham que mostrar realmente a sua essência. E esse mostrar realmente a sua essência é mostrar o seu interior. O que tem dentro? Quais suas ideias? Não apenas o discurso, mas qual a ideia real? Qual as coisas que acredita? E não, como em alguns casos, simplesmente aquele discurso do politicamente correto para agradar. E o politicamente correto é justo porque é uma linguagem, quando é uma linguagem educada, mas não quando é algo simplesmente para concordar com a maioria. Então há necessidade que a gente tenha também esse cuidado com relação às coisas que hoje nós estamos vivenciando e principalmente termos o conhecimento e a postura para, em muitos casos, conforme a necessidade apresentar, nós nos posicionarmos. Como espíritas, como espiritualistas, como universalistas, como cristãos. E essa postura é uma postura que vai estar de acordo com aquilo que nós acreditamos e com aquilo que a espiritualidade maior vem nos apresentando. Ah, mas se eu não penso assim, então é importante uma revisão dos pensamentos. Ah, mas eu não sinto isso. Bom, então analisa por que tu não sente, o que precisa ser trabalhado, o que precisa ser modificado. Irmãos, não é erro nós estarmos no caminho que muitas vezes não é o mais apropriado. Não é erro nós termos imperfeições, porque todos nós temos imperfeições, temos necessidade de mudanças, necessidade de melhoria. Já conquistamos muitas coisas no campo pessoal, no campo do sentimento, mas ainda nos faltam algumas coisas. E não é vergonha para nenhum ser encarnado aqui nesse plano reconhecer as suas limitações. Se todos nós temos limitações, qual o problema? O problema é quando a gente tem limitações, quando a gente não enxerga elas e quando nós não trabalhamos para vencer aquelas limitações. Aí sim é que está o problema. Mas do contrário, quando a gente está numa caminhada clara, entendendo as nossas limitações, os nossos defeitos, e estamos procurando trabalhar com eles, não há necessidade de máscara. Não há necessidade de máscara. Mesmo porque, de forma inadvertida, nós, quando estamos usando as máscaras, nós pensamos que nós estamos conseguindo passar aquela imagem. Só que Deus tudo sabe, tudo vê. Então, em primeiro lugar, Deus não está sendo enganado. Quem está sendo enganado? Em primeiro lugar, nós mesmos. Talvez, em segundo lugar, aquelas pessoas que estão se deixando levar pelas aparências. Mas, também nesses casos, as próprias pessoas enxergarão que ali está um gesto de falsidade, ali está uma opinião que não é concreta, ali está alguém que está em cima do muro, alguém que não quer se comprometer com opinião, alguém que não quer se comprometer com postura. E daqui a pouco pode ter alguém já com conhecimento espiritual, tendo ali que manifestar o seu conhecimento, mas decide se omitir. Não, mas o que vão dizer, o que vão pensar, vão me queimar, vão me botar na geladeira, vão me segregar. Qual é o problema disso? A tua fé vai só até ali?
E aí o que Jesus nos ensinou? A fé tem que afrontar o ridículo dos homens. Então, se nós tivermos que limitar a nossa fé, é porque nós não conquistamos ela ainda. Se nós tivermos que provar a nossa fé e dar o testemunho e não fizermos isso com medo de convenções, nós estamos usando uma máscara. E vai chegar um momento que a máscara vai cair e nós vamos ter que assumir realmente qual o estágio que nós estamos. Temos também lá no Evangelho segundo o Espiritismo, um outro capítulo muito interessante nessa reflexão que fala a respeito dos escândalos. Se a tua mão é motivo de escândalo, cortai-a. É uma passagem bíblica. E ali vai explicando o escândalo como aquelas coisas que a gente não quer que apareça, como aquelas coisas que causam contrariedade, aquelas coisas que causam alvoroço, que causam estranheza. Que, em linhas gerais, são os defeitos das pessoas vindo à tona. E o escândalo, então, ele é necessário, em algum momento ele vai chegar. Quando as coisas não estiverem corretas na nossa vida. Quando chega o escândalo, ele não chega por uma punição de Deus, ele chega como algo para nos auxiliar, a nós nos acordarmos para a realidade. Eu estou no caminho errado. E, em alguns casos, a gente já sabe que está no caminho errado, mas aquele caminho errado está obscuro, está no silêncio. Porque a máscara está impedindo daquele caminho errado ser ali demonstrado. Chegará um momento que vem o escândalo, então, e a máscara cai. Ou seja, nós nos defrontamos conosco mesmo e com as necessidades de mudança. E que bom quando vem o escândalo, a gente aproveita. E a gente assume. Porque quando vier aquilo que é nosso, o que a gente tem que fazer? Quando eu digo vier aquilo que é nosso, são as consequências das nossas ações. O que a gente faz? A gente assume o que é nosso. Errei. Vou tentar acertar. Errei, vou tentar reparar. Errei, vou tentar fazer diferente. Reconhecer o erro, esse é a primeira etapa para um processo de melhoria. E mesmo o erro aparecendo, em alguns casos, se a pessoa não está vigilante, a tendência vai ser tentar diminuir aquele erro, tentar colocar aquele erro para outro, se livrar daquela situação. E aí, então, a máscara cai, porque tudo que é realidade no momento apropriado vai ver. Irmãos, a gente não consegue enganar nem a Deus, nem a espiritualidade maior e nem a nós mesmos. Vão acontecendo situações que seja neste plano ainda como encarnados, ou então lá no plano espiritual, conforme muitas obras nos narram, que a verdade vai vir à tona. Que as coisas, desculpa, vão vir à tona na sua real intensidade. Então não há motivo por que estar colocando máscaras nas situações que têm que realmente ser trabalhadas. O que é importante, nós assumirmos aquilo que é nosso, nos abstermos dessas máscaras e procurar fazer a nossa trajetória da melhor maneira possível, dentro daquilo que nos é possível nesse momento, dando o nosso melhor. Talvez hoje o nosso nível evolutivo não está como nós gostaríamos. Percebemos ainda muitas necessidades em nós, mas o que importa é começar. Buscando o equilíbrio espiritual, buscando os momentos de espiritualização como esse. Quando aqui estamos aguardando o início dos trabalhos, também fazemos as nossas orações, as nossas reflexões, buscarmos o nosso fortalecimento espiritual, porque o fortalecimento espiritual vai nos dar a clareza de enxergar as coisas, nos conectarmos de forma intensa com Deus através da oração, conversando realmente com Ele. Tudo isso vai nos fortalecendo, vai nos orientando, vai nos dando discernimento. E aí, naturalmente, nós vamos fazendo as novas caminhadas. Cada dia que Deus nos coloca a oportunidade da vida é um dia para nós fazermos diferente, para nós fazermos melhor, para nós nos transformarmos. Olha, hoje eu quero fazer diferente, agora eu quero acertar, agora eu quero mudar. Estou me transformando, mas tropecei. Tropecei, vou me levantar e vou continuar. Não é porque eu tropecei uma vez que eu vou desistir. A gente tropeça, a gente levanta e a gente continua. E não demora muito para levantar também. Levanta o mais rápido possível e segue. Porque não é vergonha de quem está tentando, e não é demérito para quem está tentando melhorar, ter os tropeços. Isso é natural, porque o tropeço é parte da caminhada. Uma caminhada de mudança, ela vai ter os tropeços. Vai ter os tropeços. Mas nós já vamos ter o conhecimento para vencermos esses tropeços. E mais um detalhe de extrema importância.
Quando nós nos propusemos a mudança, quando nós nos propusemos ao melhor, o que acontece? Nós não estamos sozinhos. Deus está conosco a nos auxiliar, a nos ajudar, a nos fortalecer. A espiritualidade de luz, desde que a gente esteja conectado com ela, também está nos auxiliando. Então nós estamos ali com uma nova proposta, tendo auxílio, embora muitas vezes a gente se sinta, né, sozinho naquela nossa luta. Porque algumas lutas elas são realmente sozinhas, porque são lutas interiores. E são as lutas mais difíceis de serem vencidas. É aquelas lutas conosco mesmo, com as nossas imperfeições, com as nossas limitações, mas são as lutas necessárias. E aí então nós não vamos, em algum momento da nossa caminhada espiritual, necessitar mais de máscaras. Nós seremos a nossa essência. Nós não teremos preocupação exagerada com a opinião alheia. Teremos preocupação, em primeiro lugar, com a opinião de Deus. Em segundo lugar, preocupação com a nossa consciência. Em terceiro lugar, a preocupação com as pessoas que nos amam. Qual é a opinião que os meus filhos vão ter a respeito disso? Essa é a pergunta. Também que a gente pode fazer. Agora, a opinião do mundo, a opinião dos demais são questões que não têm tanta relevância assim, porque a opinião sempre vai estar aí. E a opinião muda conforme o vento. A opinião muda, a opinião da grande massa, ela muda conforme o vento. Daqui a pouco a pessoa está numa posição, daqui a pouco está noutra, e tudo vai mudando. Mas a opinião de Deus é uma opinião imutável, ela não muda. Então, esta é a real importância que nós temos que ter nessa caminhada. Finalizando, que possa ficar para nós essas reflexões, que possamos agora, na próxima etapa do trabalho, estarmos receptivos. Eu gostaria de gastar um pouquinho de tempo nisso. O estarmos receptivos, irmãos, é nós nos permitirmos receber. Receber as energias, receber o tratamento, receber as orientações, ouvir as orientações que vão ser dadas, ouvir com ouvidos de ouvir, ou seja, sem avaliar naquele momento. Ouve, grava, não questiona naquele momento. Ouve, grava e depois avalia aquilo que foi feito, aquilo que foi falado. A mesma coisa, esse pequeno trabalho que tivemos aqui, avaliar o que foi falado, o que me serve, o que não me serve. Então, termos ouvido para ouvir as orientações e ver aquilo que se aplica na nossa vida. Estarmos receptivos fisicamente para os fluidos que vão chegar até nós. Estarmos desligados do nosso dia a dia, das nossas necessidades, dos nossos problemas, da nossa rotina diária. Estarmos com o coração mais leve possível. Estar com o coração mais leve também é buscar carregar o menos de peso. E qual é o peso que a gente carrega no coração? Pode ser a mágoa. Então, tentar nos livrar das mágoas, dos ressentimentos, dos sentimentos negativos, para estarmos nessa conexão mais elevada com a espiritualidade da casa, para aí então recebermos. Para aí então nós estarmos receptivos e nos aproveitarmos desse trabalho. Então, sempre fica essa lembrança, né? Me foi intuído fazer essa fala, então há uma necessidade, certamente, e que nós possamos, sempre com a permissão divina, receber tudo aquilo que nós viemos em busca nesse trabalho. Muito obrigado e que assim seja.